Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada à equipa da Mindália Televisão por este convite e a vocês por estarem a disponibilizar o vosso tempo para estar aqui a falar ou ouvir outras pessoas falarem sobre temas que eu considero realmente extremamente importantes. O meu nome é Cristina Gomes, como acho que já conseguiram ver ali pela apresentação, e hoje estou aqui para falar sobre este tema, viver a nossa verdade. Antes de mais, deixem-me começar por vos dizer que é quase uma ousadia para mim estar a falar sobre este tema, porque estou no caminho também. Estou longe de poder dizer que estou a 100% a viver a minha verdade, mas a ideia é caminhar para isso cada vez mais, e aquilo que eu estou hoje cá para partilhar convosco é, acima de tudo, algumas ideias de como podemos viver mais a nossa verdade e percebermos de facto em que ponto é que nós nos podemos situar neste caminho que é viver a verdade. E por isso escolhi como imagem de abertura aqui um barco, aqui na direção do sol ou da luz ou daquilo que vocês puderem considerar, porque no fundo é uma jornada que nós fazemos por nós. A nossa vida é uma viagem que nós fazemos por nós. Então, eu não tive o prazer de assistir aqui à conferência anterior do Marco, que era para o inconsciente os outros não existem, não é? Qualquer coisa assim do género, eu estava atenta. E é muito curioso porque eu percebi-me que eu vou falar bastante dos outros. E vocês vão perceber porquê. Se calhar posso avançar já, porque realmente aquilo que muitas vezes nos impede de viver a nossa verdade é aquilo que nós assumimos como sendo os outros. É quase como se os outros fossem às vezes um bicho-papão na nossa cabeça, não é? Então, às vezes não fazemos o que sentimos ou não fazemos o que queremos fazer por causa desta ideia dos outros. Então, ao longo da palestra, ao longo desta conferência, vamos falar aqui, provavelmente em alguns momentos, disto, que é esta ideia dos outros. Então, porquê é que eu considero realmente este tema extremamente importante? Porque em boa parte das nossas decisões e do nosso dia-a-dia, esta questão surge, não é? Estas duas questões. Qual é a minha verdade em relação a isto? Ou o que é que eu sinto ou penso a respeito disto? A verdade é que nós estamos tantas vezes habituados a lidar com todas as influências que estão presentes na nossa vida, que às vezes é como já nem soubéssemos muito bem o que é realmente nosso e o que é que não é. Às vezes nós estamos a lidar com padrões familiares, com condicionamentos, com vozes internas, quase como se tivéssemos a voz da nossa mãe, ou do nosso pai, ou dos nossos familiares, ou dos nossos companheiros, enfim. É quase como se todas estas vozes, à medida que as vamos ouvindo mais e mais, fossem ficando internalizadas. Não sei se já alguma vez vos aconteceu, provavelmente sim. Imagino que aos meus filhos deve acontecer bastante, ou irá acontecer bastante, que é ir a sair de casa e pensar, não agarrei o casaco. Então, esta vozinha da mãe sempre a dizer ao filho, pega o casaco, fica-nos na nossa cabeça. E quem diz isto que é um assunto, é um tema, um exemplo trivial, pode estar referente a outros temas que não são assim tão triviais. Como, por exemplo, aquelas mulheres que tiveram uma mãe que dizia os homens são todos iguais. Ou, enfim, podem pegar aí também nos vossos exemplos pessoais. Aqui a ideia é, acima de tudo, convidar-vos a esta reflexão em relação àquilo que são os vossos temas e as vossas questões em relação a este tema. Eu esqueci-me de dizer, e é extremamente importante para mim, e eu não estou aqui para vos vender a minha verdade ou para vos convencer do que quer que seja. Naquilo que eu estou a apresentar é apenas aquilo que é a minha verdade neste momento em relação a este tema, e aquilo que eu vos convido é tudo aquilo que não vos fizer sentido, vocês, por favor, deitem fora. Às vezes é interessante perceber se não serão também as nossas resistências, mas às vezes simplesmente aquilo não nos faz sentido. Ou não nos faz sentido de todo, ou não nos faz sentido neste momento da nossa vida, e aqui acho que é importante respeitarmos então aquilo que é verdadeiro para nós. Então, quando nós estamos a pensar então em todas estas vozes, nos condicionamentos, aqui isto remete-nos para esta ideia do que é que não é a nossa verdade. Quando nós falamos em verdade, é importante nós pensarmos também em que é que não é a nossa verdade, ok? Quantas coisas é que nós assumimos como nossas quando afinal estamos apenas a repetir os padrões ou condicionamentos? Foi aquela ideia que eu vos falei há pouco. Quantas vezes não estamos a viver a nossa vida baseada em pressupostos que deixaram de nos fazer sentido? A verdade não é estática. Esta ideia para mim é essencial, porque muitas vezes nós temos esta ideia de
é assim que as coisas são para mim, e é quase como se às vezes tivéssemos que honrar aquilo ad eternum, não é? Mas não, esta ideia de que a verdade não é estática, aquilo que nós sentimos como real, como verdadeiro e que faz parte de nós num determinado momento da nossa vida, não tem de facto de fazer parte da nossa vida num determinado momento mais à frente. E muitas vezes realmente não faz, e é desejável que assim seja, porque se partirmos deste pressuposto de que a própria vida em si segue uma lógica de evolução, eu diria que não faz muito sentido se as ideias que nós temos hoje serem exatamente iguais às ideias que nós tínhamos, sei lá, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Aqui cada um poderá pensar na sua escala, e poderá ser também interessante observarem e pensarem se naquelas fases de maior mudanças que viveram, se isso não levou também a uma nova visão, uma nova leitura da vida, das circunstâncias, dos relacionamentos, enfim. Quase como se à medida que nós vamos mudando também de facto a forma como nós olhamos para o mundo. Eu diria que isto é mais do que desejável. Então, quando eu estava a preparar a apresentação, por curiosidade lembrei-me, já tinha escrito assim tudo as ideias, principais apontamentos sobre os quais eu queria falar, e lembrei-me por curiosidade de ir ver no dicionário então o que é que significa a palavra verdade. Fui ao site do Primeira, então ok, isto aqui não importa muito, avancemos. Então aparecem aqui várias opções. Verdade é então a conformidade da ideia com o objeto, do dito com o feito, do discurso com a realidade. É diferente de erro, ilusão, mentira. É curioso, nós vamos falar sobre estes conceitos mais à frente. A qualidade do que é verdadeiro, que é igual à exatidão, realidade. Uma coisa certa e verdadeira, mais uma vez diferente de ilusão e mentira. Manifestação ou expressão do que se pensa ou do que se sente, igual à autenticidade, boa-fé, sinceridade, diferente de mentira. Um princípio certo, e aqui nas belas artes, a expressão fiel da natureza de um modelo. Okay? Eu achei curioso porque, para mim, esta ideia de vivermos a nossa verdade é essencialmente, para mim é muito claro, é sermos autênticos. A palavra autenticidade, para mim, é impossível estar separada da palavra verdade. E por isso é que eu vos dizia que eu estou no caminho, tal como cada um de vocês, que é este caminho para sermos cada vez mais autênticos. Então, o que é isto de sermos autênticos? Eu apresento aqui algumas ideias simples. É expressarmos o que realmente pensamos e sentimos e agirmos em função daquilo que realmente queremos. Porque vocês vão ver muitas vezes a palavra realmente. Eu só depois de ter feito a apresentação é que me apercebi que tenho muitas vezes o realmente. E porquê muitas vezes o realmente? Porque às vezes nós até podemos achar que aquilo é o que pensamos, e que aquilo é o que sentimos, e que aquilo é o que queremos. Mas se nós pararmos um pouquinho connosco, cá dentro, e nos perguntarmos, mas é mesmo isto que eu realmente quero? É mesmo isto que eu realmente penso? É mesmo isto que eu realmente sinto? Provavelmente íamos encontrar muitas vezes uma resposta diferente. E aqui tem a ver com os tais condicionamentos. O que é que limita a expressão de quem somos realmente? Isto pode ser uma pergunta que cada um de vocês pode fazer a si próprio, porque aquilo que me limita a mim não será com certeza o mesmo que limita cada um de vocês. E esta ideia de ficarmos com mais clareza em relação àquilo que são as nossas limitações é extremamente importante, porque, naturalmente, quando nós estamos a fazer um caminho para sermos mais autênticos, isto é um caminho. Então, se calhar, não seria muito sensato, se calhar, não sei, eu achar que, ok, eu neste momento ainda muitas vezes eu não digo e não faço aquilo que eu realmente quero, penso e sinto, não manifesto isto, e agora, de repente, amanhã eu vou ser totalmente autêntica. Talvez isto não seja bem assim, ou seja um bocadinho mais difícil. Se nós nos tornarmos mais sensíveis àqueles que são os pontos onde normalmente nós derrapamos, aí fica mais fácil fazer este processo de mudança. Já vamos falar aqui também um bocadinho sobre porque é que muitas vezes isto acontece. Ou então a ideia de simplesmente sermos quem realmente somos, e voltamos aqui novamente ao realmente. Okay? Então, e o que é que nos impede? O que é que nos impede então de viver a nossa verdade? O que é que nos impede de sermos mais autênticos? Bom, isto era assunto aqui para um dia inteiro, não é? Mas eu apresento aqui algumas ideias, que foram as ideias principais que me surgiram quando eu estava a fazer a apresentação. Naturalmente, se me surgirem mais aqui algumas ideias, irei partilhá-las com vocês. Essencialmente o medo. O que nos impede de sermos quem realmente somos, o que nos impede de dizermos, de partilharmos o que realmente pensamos e sentimos com os outros, o que nos impede de fazer aquilo que nós realmente queremos fazer, em boa parte das vezes, é simplesmente uma coisa que se chama medo. Medo de quê? Medo de muitas coisas, não é? O medo do que é que os outros possam pensar, sentir ou dizer a nosso respeito.
o medo das decisões que poderemos ter de tomar a partir do momento em que assumimos uma determinada posição. Porque há aqui uma questão que é extremamente importante. Muitas vezes nós, eu ia dizer as pessoas, mas é nós, muitas vezes nós dizemos que não sabemos muito bem o que queremos, por exemplo. E esta questão para mim é sempre um bocadinho traiçoeira. Eu lembro-me muitas vezes em consulta isto acontece e eu pergunto às pessoas, ok, mas para então aí contigo e percebe se não sabes mesmo aquilo que tu queres. Qual é a coisa mais imediata que surge? É porque muitas vezes nós até sabemos o que queremos. A questão é que muitas vezes nós temos medo de que a partir do momento em que saibamos efetivamente aquilo que queremos, nós temos que agir. Nós podemos ter que tomar determinadas decisões que possam, por exemplo, ter que nos obrigar a sair de empregos, de relacionamentos, de cidades, enfim, que possam ter que implicar uma mudança estrutural na nossa vida. Então, às vezes por isto, porque nós não queremos sair da tal conhecida como zona de conforto, nós optamos por enfiar a cabeça debaixo da areia, aqui um bocadinho como a avestruz. Ok. Então vamos cá voltar atrás. Consequências das nossas ações vão haver sempre, é uma lei natural da vida, ação-reação. A questão é nós escolhermos quais são as consequências que nós preferimos. Eu estava a dizer que muitas vezes as pessoas perguntam-me, então, mas se eu disser realmente aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, será que as pessoas não se vão afastar de mim? Se eu for realmente quem eu sou, será que as pessoas não se vão afastar de mim? Ora bem, se eu tiver as relações da minha vida baseadas nesta ideia de agradar aos outros e se a forma como eu lido com elas é para ir ao encontro daquilo que é a vontade delas, aquilo que elas acham que é melhor, aqui provavelmente se calhar algumas pessoas não vão gostar muito. Okay? Mas se nós estivermos a fazer este trabalho por nós, para sermos também mais autênticos com as pessoas, naturalmente algumas pessoas até se poderão afastar ou a relação se transformar, aqui quando estamos a falar de relacionamentos, e estamos também a abrir campo e espaço na nossa vida para que se possam aproximar de nós outras pessoas que vivam também nesse registro maior de autenticidade, está bem? Aqui eu acho que podia ser interessante também vocês pensarem no vosso caso em concreto, porque de certeza que vocês também já tiveram essa experiência. O que é que
lembrarem-se de alguma situação em que vocês tenham feito algo que não queriam realmente, ou que tenham agido de uma determinada forma baseada num pressuposto de que vocês pensavam outra coisa que não é aquilo que pensavam na realidade, e pensaram quais foram as consequências que vieram daí para vocês e eventualmente mesmo para a relação. Okay? Porque muitas vezes o que acontece nos relacionamentos que nós temos com as outras pessoas é relacionamentos que são baseados em pressupostos que não são lá muito verdadeiros. Então eu faço uma determinada coisa porque quero ir satisfazer aquilo que é a necessidade da outra pessoa, e eu espero de uma forma, eu diria ilusória, que a outra pessoa faça o mesmo por mim. Okay? Então, o que muitas vezes acaba por acontecer, vocês desculpem que eu esqueci-me de passar isto aqui, o que muitas vezes acaba por acontecer é que nós estamos a criar expectativas em relação às outras pessoas e vamos acabar por, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, acabarmos por desiludir. Que assumirmos a nossa verdade tem consequências, já falei sobre isto, e não assumirmos a nossa verdade e negarmos para agradar os outros também. E aqui eu levanto esta questão: não seria bem mais sensato cuidarmos antes de mais de nós mesmos e darmos espaço para que os outros façam o mesmo por eles? Agora, o que é que acontece? Quase todos nós fomos criados com esta ideia de que, ou pelo menos já ouvimos isto em algum momento da nossa vida, de que pensarmos em nós, em primeiro lugar, é sermos egoístas. Não é? Há muito esta ideia. Se eu pensar em mim primeiro, então eu vou estar a ser egoísta. Não estamos a ser egoístas. Eu, quando digo pensarmos em nós primeiro, eu não estou a dizer para não pensarmos nos outros. Os outros podem ser inseridos na nossa equação. Nós podemos pensar em nós, naquilo que são as nossas necessidades, assumirmos a responsabilidade pela nossa vida e pelos nossos processos, em vez de estarmos à espera que o outro venha e que preencha aquilo que são as nossas necessidades, e também, com certeza, considerar o outro na nossa equação. Até porque, quanto mais nós pensamos em nós, mais nós tendemos a respeitar também aquilo que são as necessidades dos outros. Ok? Isto aqui já está falado. Isto porquê? Porque a relação que nós estabelecemos connosco é sempre um barómetro da relação que nós vamos estabelecer com as outras pessoas. E nós podemos verificar isto aos mais diversos níveis. Por isso, quanto mais verdadeira eu for comigo, mais eu vou ter facilidade em ser verdadeira com as outras pessoas, e mais eu vou ter facilidade também em aceitar que as outras pessoas sejam verdadeiras connosco. Okay? Então, em cada momento, em cada interação, em cada decisão, é importante, a meu ver, termos em conta estas questões internas. O que é que eu realmente penso? Muitas delas eu já as disse uma série de vezes. O que é que eu realmente sinto? O que é que eu realmente quero fazer? Se eu não tivesse medo das consequências, o que é que eu faria, por exemplo, nesta situação? E o que é que eu sinto que é realmente o melhor para mim? Acho que foi mais ou menos aqui que eu me apercebi que escrevi imenso realmente. Como vocês podem ver, acho que só uma das perguntas é que não tenho realmente. Okay? Porque aqui estamos a abrir quase este espaço para nós chegarmos àquilo que é a verdade dentro de nós. Porque às vezes vivemos tanto nesta aceleração, é quase como se tivéssemos às vezes tão pouco tempo para pensar sobre as coisas, estamos tanto em piloto automático que nem nos habituamos, se calhar, a ter isto como uma premissa interna. Por exemplo, aconteceu-me uma situação comigo esta semana, já estou um bocado... Já nem sei muito bem que dia é. Na quinta-feira recebi uma mensagem de uma pessoa muito próxima a fazer-me um pedido. Eu posso partilhar convosco que fiquei extremamente desconfortável quando vi aquele pedido, mas optei por não lhe responder ainda. Então a minha atitude, essencialmente, normalmente nestas situações, é conceder-me o tempo para perceber então o que é que aquele desconforto quer dizer. Eu fiquei com desconforto porquê? Porque é que aquilo criou um desconforto em mim? Automaticamente eu tenho a tendência, se me causa desconforto, a minha resposta vai ser não. Então eu também quis não agir com base neste impulso. Está bem? Então, ok, vou-me dar aqui o fim de semana para pensar sobre o assunto, tenho a conferência no sábado, depois no domingo vou estar mais tranquila a pensar em outras coisas, e depois vou então sentir o que é que eu realmente quero responder a esta pessoa. Porquê? Porque naturalmente, eu não quero dizer todos nós, porque não acredito em verdades absolutas, mas eu diria que, se calhar, quase todos nós preferimos que as pessoas fiquem agradadas connosco do que fiquem chateadas, a menos que tenhamos claramente um espírito do contra, e aí podemos gostar mais de chocar, que eu também conheço muito bem essa energia, mas, naturalmente, nós vamos preferir que as pessoas fiquem agradadas também. Então, quando nos fazem, por exemplo, um pedido, pegando este exemplo que me aconteceu há uns dias,
nós podemos saber que a verdade para connosco e o respeito daquilo que nós realmente pensamos e sentimos e que queremos e que é realmente o melhor para nós, pode ser dizer que não àquela pessoa. E aqui eu acho que é muito importante nós lembrarmos que muitas vezes um não ao outro é um sim a nós. E é muito curioso que nós tantas vezes temos dificuldade em dizer não ao outro e temos tanta mais facilidade em dizer que não a nós. Então esta questão de nos pormos no último lugar da fila, eu acho isto assim extremamente arriscado. E posso-vos dizer que mesmo em contexto de consulta, eu lido muito mais com esta questão das pessoas terem encontrado situações difíceis na nossa vida, porque isto depois vai-se acumulando, porque muitas vezes se negam e negam aquilo que são as suas necessidades, do que por serem egoístas, ok? Então pode ser aqui interessante nós termos estas ideias na nossa cabeça. Outra coisa que eu acho super importante quando nós falamos em verdade, pensarmos, é qual é que é a nossa relação com a verdade, efetivamente. Como é que eu me relaciono com a verdade em si? Seja lá aquilo que eu assumo que é a verdade. Quanta verdade é que nós queremos realmente na nossa vida? Porque não sei, se calhar todos vocês já tiveram esta experiência de conhecer alguém, quem sabe vocês mesmos, que diz, não, eu quero a verdade acima de tudo. E quando as pessoas vêm com a verdade, as pessoas ficam zangadas, irritadas, deixam de lhes falar, enfim. É muito curioso, não é? Então é bom nós percebermos aqui os nossos contrassensos. Porque se nós assumimos que queremos a verdade, convém estarmos preparados para ela e para aquilo que ela implica. Quanta verdade aguentamos, aqui bem na linha da pergunta anterior. Quanta verdade aguentamos porquê? Mais uma vez, porque nem sempre a verdade é agradável àquilo que são os nossos olhos, ou poderíamos dizer ao nosso ego. Aquilo que é o real, aquilo que é o claro, quando as pessoas nos transmitem, por exemplo, assumimos que estamos a pensar num relacionamento com outras pessoas, nem sempre é aquilo que nós vamos querer. Então às vezes nós dizemos, estamos num período, por exemplo, de grandes dúvidas, eu vejo muito isto em consulta. Estamos num período de grandes dúvidas e começamos a pedir clarificação em relação àquela situação. Podemos até pedir sinais, ajudas, whatever. Aqui cada um vai apelar aos seus anjinhos. E depois as coisas começam a acontecer logo a seguir. Uma pessoa diz, ai caramba, mas isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido porquê? Porque nós queremos que a verdade venha ao encontro daquilo que nós esperamos que ela seja. E precisamos ter atenção, porque isto é quase um jogo de manipulação que nós fazemos com a vida. Ok? Estamos dispostos a largar as nossas ilusões. É importante nós percebermos quais são as preferências que nós temos, quais são as expectativas que nós de alguma forma acabamos por criar em relação à vida e em relação às outras pessoas. E mais uma vez, se nós queremos partir deste pressuposto da verdade, será que estamos realmente dispostos a largar as nossas ilusões e a ver a vida tal como é, ou o mais próxima possível daquilo que ela é? Exatamente, estamos aqui dispostos a aceitar a vida tal como é, abrirmos-nos para perceber que há uma inteligência maior. Aqui não me interessam nomes, não vou entrar por aí, cada um aqui traz as suas crenças, mas eu acredito que na vida tudo acontece por alguma razão, e se eu parto deste pressuposto, então às vezes nós estamos a tentar encaixar as situações naquilo que a nossa vontade ou que o nosso ego mais desejaria para aquela situação. Ok? Tinha aqui algumas sugestões práticas para vos partilhar. Deixem-me só garantir que não me esqueci. Eu faço os guiões, mas depois não gosto muito de olhar para eles. Ok. Tem aqui uma questão importante. A questão da escolha. Quando nós perguntamos se estamos dispostos a aceitar a vida tal como é, eu sinto que isto é, acima de tudo, uma escolha que nós fazemos, claro, por nós e pela nossa forma de lidar com a vida. Se eu assumir que eu quero, então, viver uma vida mais verdadeira, que eu quero ser quem eu realmente sou, se eu quero viver mais em verdade, se eu quero ter relações mais autênticas com as outras pessoas, aqui é importante eu decidir isto, porque é uma escolha, não é algo que acontece por acaso, eu pelo menos não acredito em acasos, e a partir do momento em que nós decidimos isto, e convém que decidamos agora, se assim o sentirmos, porque outra daquelas grandes ilusões às quais nós nos agarramos imenso, nós nos agarramos imenso, é a ilusão do tempo. O tempo não existe, nós não fazemos a menor ideia de quanto tempo mais nós vamos ter disponível para sermos então quem realmente somos, para viver a vida de uma forma mais autêntica e mais verdadeira, para ter relações também mais autênticas. Por isso, a partir do momento em que eu sei que é isso que eu quero, talvez seja realmente importante tomarmos essa decisão agora, porque é uma decisão que nós tomamos por nós e porque realmente não sabemos quanto tempo mais teremos disponíveis. A partir do momento em que decidimos, é importante aqui ativarmos em nós toda a coragem, porque às vezes não é fácil, porque lembramos aqui das tais questões das consequências, mas esta coragem de nos levantarmos por aquilo em que nós realmente acreditamos. Coragem de agirmos em função daquilo que nós realmente sentimos que é o melhor. Ok?
Como é que isto se faz? Bom, eu imagino que todos devem ter as suas ideias, vocês todos devem estar a fazer as vossas experiências, eu não pretendo ser aqui a guru da verdade, nem de perto nem de longe, por isso, as ideias que vocês já têm e que estão a funcionar convosco, por favor, continuem. O que eu acho que é interessante é nós desenvolvermos esta sabedoria, esta inteligência de parar de utilizar aquilo que já não funciona. Porque muitas vezes as pessoas queixam-se que a vida não está bem, que não está como querem que esteja e não fazem nada ou fazem zero de diferente para trazer resultados diferentes. Okay? Esta lei básica, não sei muito bem de quem é, dizem que é do Einstein, não é? Se eu continuo a fazer mais do mesmo, eu vou ter resultados iguais. Então, se eu quero resultados diferentes, convém eu não continuar a fazer as mesmas coisas. Por isso aqui, quem é que falou? Lei de Murphy. É? Ok. Obrigada, estás atento. Por isso, algumas sugestões que eu deixo e que me surgiram no momento em que eu estava a preparar esta conferência. Se calhar se me perguntassem amanhã é natural que me surgissem outras ideias, mas eu vou honrar também aquilo que me surgiu no momento e é isso que eu vou partilhar convosco. Então, praticar meditação é alguma forma de estar em silêncio e em conexão interna. Bom, para mim é quase impossível não vos sugerir isto, não sugerir a mim própria antes de mais, porque às vezes vivemos vidas tão corridas que nem sequer temos tempo, nem disponibilidade para pensar em nada nestas coisas. Aqui quando eu digo meditação, não tem que ser a famosa posição de lótus, sentados, não importa, aqui cada um encontra aquilo que funcionar consigo. Uma boa forma de meditação pode ser simplesmente fazer uma caminhada junto ao mar, pode ser ficar sentado, olhar para as ondas, olhar para um passarinho, olhar para uma folha a cair, o que for, encontrem a vossa forma. Agora, a meu ver, é importante encontrarem, por isso eu tenho aqui alguma forma de estarem em silêncio e em conexão interna. Porquê? Porque muitas das respostas a estas perguntas, elas surgem quando estamos em contato connosco. É muito difícil nós andarmos a correr e não quer dizer que não possa acontecer, mas temos de repente um insight, a grande luz que vai mudar, se calhar, radicalmente a nossa vida. Então, habituarmos a estar mais conscientes daquilo que são os nossos processos interiores vai nos ajudar imenso a lidar com tudo aquilo que sejam os desafios e as mudanças necessárias na nossa vida. Aqui uma outra sugestão que eu vos deixo também, fazerem uma lista com as coisas que realmente gostamos de fazer e que nos fazem sentir bem. Isto porquê? Há pouco falei-vos sobre necessidades. Agora preciso de um bocadinho de água. Bem oportuno. Quando nós falamos em nutrir as nossas necessidades, eu considero que é extremamente importante nós sabermos nutrir as nossas necessidades. Não quer dizer que os outros não sejam importantes para nos ajudarem a nutrir as nossas necessidades, mas acho que é bom termos este hábito de, antes de mais, sermos nós a nutrir as nossas necessidades. Se nós soubermos e tivermos escrito, porque aqui, para mim, a palavra escrita tem realmente muito poder, e não é à partida, num momento em que eu estou super em baixo, que eu vou ter grandes insights e grandes ideias do que é que eu posso fazer para me sentir melhor naquele momento. Basta pensarem na vossa vida e dos vossos momentos mais desafiantes. Agora, se nós já tivermos bem claro, e eu costumo fazer com as pessoas que eu estou a acompanhar em processo terapêutico uma lista mesmo escrita, para a pessoa ter sempre acessível, que tenha coisas simples, pode ser uma caminhada perto do mar, pode ser sentar numa esplanada a tomar um chá, pode ser ler um livro deitada no sofá, pode ser o contato com a natureza, aquilo que para vocês funcionar, ok? Mas que sejam coisas que vocês sabem que fazem-vos sentir bem e que vos elevam para vocês estarem também cada vez mais nutridos e perceberem bem realmente o que é que vocês também sentem em determinadas situações, porque se vocês estiverem bem e de repente houver algo, como eu vos dei aquele exemplo de uma mensagem que eu recebi que me deixou desconfortável, eu preciso de estar atenta a mim e aos meus processos interiores para notar este desconforto. Senão, se calhar, eu não me apercebia na altura, só me apercebia depois, ok? Só me apercebia depois e aí poderia realmente já ser tarde. Ok. Escrever o que é verdade para nós neste momento. Podemos fazer este exercício de escrevermos numa folha de papel o que é verdade para mim neste momento e pode ser interessante depois partilharem esta verdade com alguém próximo. É muito bom também fazermos isto se for uma pessoa muito próxima, fazermos a experiência de comunicarmos a partir de uma nova forma, experimentarmos fazer esta partilha realmente de coração aberto. É uma prática, quanto mais o fazemos, mais fácil fica fazê-lo. Criar um diário para escrever sobre o que sentimos e pensamos, isto é particularmente importante para aquelas pessoas que me dizem eu não sei o que é que eu sinto, eu não sei o que é que eu penso em relação a isso, não faço a menor ideia.
criar o hábito de escrevermos sobre isso vai nos ajudar a procurar dentro de nós levar a atenção para estes fenómenos do que é o pensar e o que é sentir em relação a algo. E quanto mais nós treinamos a nossa mente para observar, mais fácil fica nós treinarmos então esta consciência. Na próxima situação em que sentirmos medo de assumir ou expressar uma opinião, sentimento ou vontade, parar, observar, evitar agir por impulso, validar a dificuldade que nós estamos a ter em expressar aquilo que estamos realmente a sentir, respirar fundo e escolher. Se a escolha for honrarmos a nossa verdade, aqui também importa fazê-lo com esta coragem de talvez esta pessoa não goste muito daquilo que eu vou ter que lhe dizer. E se nós formos também sinceros, à partida as pessoas vão acolher cada vez melhor esta nossa verdade. Aquelas que não acolherem, aqui às vezes temos decisões importantes para tomar, de perceber realmente o que é que está a ser a base da relação que estamos a estabelecer com outra pessoa. Aceitar que temos o direito a mudar de opinião. A minha verdade de hoje não tem que ser a minha verdade de amanhã. E relembrar que a vida é uma escola e que nada acontece por acaso e às vezes tudo o que nós precisamos é relaxar e confiar no processo. Porque pelo menos para mim é verdade que a vida cuida de nós o tempo todo e muitas vezes, principalmente quando não parece que está a fazê-lo. Okay. Muito obrigada. Esqueci-me só de dizer, para quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho ou tiver alguma questão em concreto, podem ver no meu site www.cristinagomesterapias.com, tem lá todos os contatos disponíveis, estou inteiramente ao dispor para qualquer questão que vos possa surgir. Okay? Muito obrigada.